quando ele estava prestes a finalmente beber aquela água e matar sua sede, ele percebeu que havia um bilhete pendurado na garrafa. Agora ele estava em um grande dilema. Ele precisava tomar uma decisão ali naquele momento. Decisão é um processo cognitivo de redução de incertezas que culmina em um comportamento. Veja bem, redução de incertezas que culmina em um comportamento, uma ação. Vamos focar na parte mais importante dessa definição. Redução de incertezas. O que significa isso? Um homem andava perdido pelo deserto há 2 dias e ele já tinha bebido toda a água que ele carregou junto com ele nessa viagem. Ele tinha certeza de que se ele não encontrasse água logo, ele não iria sobreviver por muito tempo. Apesar dele estar completamente exausto, ele não perdeu a esperança e ele continuou caminhando pelo deserto, procurando algum sinal de água, procurando por uma vila, procurando alguém, enfim, alguma coisa que salvasse a vida dele daquela situação. E foi aí que ele avistou, lá longe, o que parecia ser uma cabana. Ele pensou, será que isso é uma miragem? Será que eu estou alucinando por causa da desidratação? Mas como ele simplesmente não tinha outra opção, ele seguiu caminhando rumo a essa cabana. As pernas dele já não estavam aguentando, mas ele persistiu e foi andando devagar e aos poucos. E foi aí que ele percebeu que não era uma miragem, não era uma alucinação, era uma cabana de verdade. Isso até deu um lampejo de esperança, uma energia súbita dentro dele. Ele juntou os últimos resquícios de energia que ele tinha, ele apertou o passo e continuou andando e chegou, finalmente, até a cabana. A porta da cabana estava aberta, ele entrou. E a cabana estava vazia e parecia que ela tinha sido abandonada há muito tempo. Mas ele simplesmente não acreditou no que os olhos dele estavam vendo naquele momento, porque lá no canto, dentro da cabana, tinha uma bomba de água manual, daquelas mecânicas de manivela que retiram a água do solo. Finalmente, ele tinha encontrado água. Ele ficou tão emocionado que nesse momento o corpo dele desabou. E ele se arrastou até essa bomba de água. E quando ele chegou na bomba, ele começou a bombear aquela manivela com muita dificuldade, porque ele já estava completamente exausto, sem energia. Ele bombeou e bombeou a manivela e nada. A água simplesmente não saía. Ele tentou bombear com mais e mais força, com toda a força que ele tinha dentro dele, e nada de água. E aí, finalmente, ele não aguentou mais e desabou no chão. Exausto, frustrado, desesperado, ele desistiu. Naquele momento, ele pensou, talvez esse seja o meu destino. Talvez a minha vida esteja destinada a acabar aqui, hoje, com sede nessa cabana. E aí, mais um lampejo de esperança. Ele viu que no outro canto escuro da cabana, em cima de uma mesa, tinha uma garrafa cheia de água. A garrafa estava fechada com uma rolha para evitar a evaporação. Ele não tinha visto essa garrafa antes porque ela estava escondida nas sombras da cabana. Mas agora que os olhos dele tinham se ajustado à escuridão de dentro da cabana, ele conseguiu enxergar a garrafa. Ele se arrastou com dificuldade até essa mesa, pegou a garrafa, retirou a rolha. E quando ele estava prestes a finalmente beber aquela água e matar sua sede, ele percebeu que havia um bilhete pendurado na garrafa. E ali, naquele bilhete, estava escrito à mão: use esta água para ativar a bomba. E não esqueça de encher a garrafa quando você terminar. Olhando de volta para a bomba, ele percebeu que havia um receptáculo, um local onde a água deveria ser derramada. E, teoricamente, isso iria fazer a bomba funcionar. Pelo menos é o que dizia aquele bilhete na garrafa. Agora ele estava em um grande dilema. Ele precisava tomar uma decisão ali naquele momento.
Ou ele confiava na instrução do bilhete e derramava a água no receptáculo lá para ativar a bomba. Só que, se a bomba não funcionasse, ele jogaria fora a última oportunidade de beber água da vida dele. Se ele confiasse no bilhete, ele corria o risco de morrer de sede se aquela instrução do bilhete estivesse errada e a bomba não funcionasse. Ou então ele poderia beber a água da garrafa ali imediatamente, mas com isso ele corria o risco de perder a oportunidade de ter aquela bomba de água funcionando. E, se a bomba de água funcionasse, ele teria água para permanecer muito mais tempo ali, tranquilo, planejando os próximos passos da viagem, e ele também teria água para continuar a viagem muito mais abastecido e com segurança. O que você faria no lugar dele? Você já passou por uma situação assim, onde você tem duas opções e absolutamente nenhuma certeza de qual opção é a melhor? Você certamente já teve que passar por isso, ou talvez você esteja passando por isso agora, nesse exato momento. Você precisa escolher um caminho e você precisa estar preparado para aguentar as consequências desse caminho. E eis que o homem está lá na cabana no deserto, frente a uma grande incerteza. Ele precisava tomar uma grande decisão. Ou ele confiava na instrução do bilhete e derramava a água no receptáculo da bomba de água, só que, se a bomba não funcionasse, ele jogaria fora a última oportunidade de beber água da vida dele. Se ele confiasse naquele bilhete, ele corria o risco de morrer de sede se a instrução do bilhete estivesse errada e, por acaso, a bomba de água não funcionasse. Ou então, a outra opção dele era beber a água da garrafa imediatamente, mas com isso ele correria o risco de perder a oportunidade de ter aquela bomba de água funcionando. E, se a bomba de água funcionasse, ele teria água para permanecer por muito mais tempo ali, tranquilo, planejando os próximos passos da viagem dele, e ele também teria água para continuar a viagem, muito mais abastecido e com segurança. O que você faria no lugar dele? Você está lá no trabalho e chega a hora do almoço. Você precisa almoçar, portanto. O que você vai comer? A resposta para essa pergunta, o que você vai comer, ela é uma certeza? Não, afinal você tem vários caminhos possíveis à sua disposição. Você pode pedir um delivery no escritório, você pode descer e ir àquele restaurante por quilo que fica perto do escritório e que é mais barato. Ou você pode ir ao japonês mais caro, ou à churrascaria, ou você pode comer um hambúrguer e por aí vai. Veja só, você tem muitos caminhos possíveis e como você tem vários caminhos possíveis, eis que surge uma incerteza dentro de você. O seu cérebro vai precisar reduzir essas incertezas para que você escolha um caminho e vá de fato almoçar. Esse processo de redução de incertezas é o que nós chamamos, nas ciências cognitivas, de tomada de decisão. O homem na cabana decidiu. Ele decidiu confiar no bilhete. Com as mãos tremendo, desesperado, ele derramou com muito cuidado a garrafa de água no receptáculo, no lugar lá da bomba. Ele fechou os olhos, ele fez uma oração, pedindo salvação daquela situação. E aí ele começou a bombear aquela manivela. Logo em seguida, ele ouviu um barulho de água borbulhando. E a água começou a jorrar pela bomba. Muito mais água do que ele poderia beber. Muito mais água do que ele poderia usar ou guardar. Ele bebeu aquela água refrescante até ficar satisfeito. Ele finalmente matou aquela sede que estava prestes a matá-lo. Ele iria sobreviver. Se sentindo muito melhor, ele pegou as garrafas vazias que ele carregava com ele e ele encheu todas elas com aquela água. Renovado, ele conseguiu levantar e olhar com calma para tudo que tinha naquela cabana. E aí, em um canto, ele encontrou uma pequena mesa. E dentro da gaveta dessa mesa havia um mapa da região, e uma bússola e um lápis. O mapa mostrou que ele ainda estava muito longe da civilização, mas, pelo menos agora, ele sabia onde ele estava e qual direção ele deveria percorrer para chegar onde ele desejava. Ele lembrou do bilhete na garrafa.
use esta água para ativar a bomba. E não esqueça de encher a garrafa quando você terminar. Grato por aquele bilhete, ele seguiu a instrução, ele encheu a garrafa, fechou a garrafa com a rolha depois, com muito carinho e muito cuidado. Mas aí ele olhou para aquele bilhete e ele parou por alguns segundos para pensar no que ele sentiu. E foi aí que ele pegou o lápis e ele escreveu no final do bilhete: acredite em mim, funciona. Ele seguiu por sua jornada e todos nós, em nossas vidas, cedo ou tarde, nos encontramos em uma situação semelhante à desse homem. Nós temos as nossas jornadas e as nossas decisões que precisam ser tomadas. Você tem a tua jornada e as tuas decisões que precisam ser tomadas. Se o resultado da decisão for aquele que você esperava, fantástico. Você pode inspirar outras pessoas, dizendo para essas pessoas: acredite em mim, funciona. E se por acaso as coisas não acontecerem como você esperava, você pode compartilhar os seus erros, as suas experiências, os seus aprendizados. E com isso, nós fortalecemos outras pessoas para que elas possam tomar as suas decisões com mais sabedoria. Você está aqui hoje por causa de muitos bilhetes em muitas garrafas da vida. Bilhetes que, ao final, te disseram: acredite em mim, funciona. Muita gente acaba paralisada e não decide, porque essa gente vive com medo das consequências. Essas pessoas continuam perdidas e confusas na vida, paralisadas por esse medo. E é por isso que eu espero que este longo vídeo sirva como uma garrafa de água para você ativar a bomba de água que precisa ser ativada agora aí na sua vida. E é assim que eu quero terminar, é te dizendo exatamente isso. Acredite em mim, funciona. Conhecimento sólido, quando é aplicado com comprometimento e com consistência, funciona. Ele transforma vidas. E se você se mantiver firme e confiante, daqui a pouco você vai enxergar a luz no final do túnel e conquistar a vida que você merece e deseja. Para isso você precisa vencer essas prisões emocionais que te paralisam.